Boa tarde a todas e todos. Eu estou com o Belmiro em Atenas, capital da Grécia, uma cidade com 3.500 anos de ocupação contínua, berço da civilização ocidental. Foi aqui que surgiu a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles. Foi aqui que Sócrates, o grande Sócrates, tentou convencer as pessoas a deixar a infância intelectual e a acreditar em explicações mitológicas para desenvolver o senso crítico. Eu estou na Ágora de Atenas, na antiga Ágora. Tem a Ágora romana e a Ágora grega. Eu estou entre as duas praticamente. A Ágora era o centro nervoso da cidade, era uma área grande. Vocês estão vendo aqui 1/10 da Ágora no horizonte. Então era um local onde havia templos, vida cívica, comércio, e onde se discutia política e se decidia os rumos da cidade. É claro que não sobrou muita coisa, porque a cidade foi pilhada ao longo dos séculos. Atenas teve seu auge nos séculos IV a.C., depois ela foi conquistada pelos espartanos, depois pelos macedônios, depois ela virou província romana. Aqui tem muita construção romana feita no período romano, além do período grego. E depois ela caiu para o Império Otomano. Em todos esses séculos houve pilhagem, né? Ou seja, a Ágora passou a ser uma espécie de local onde se retirava material de construção para construir novos templos, novos prédios públicos. Então não sobrou, infelizmente, muita coisa. Foi tudo pilhado ao longo desses últimos 2.000 anos. O auge disso aqui aconteceu há aproximadamente 2.500 anos. Então é um local assim realmente que traz muita emoção. Infelizmente o Belmiro não está comigo. Aqui tem muito mármore nessas ruínas, então eles normalmente vedam a entrada de cães por causa da urina dos cães. Um dos grandes legados que faz da civilização ateniense o berço da civilização ocidental é a democracia. Não a democracia como nós conhecemos hoje, havia diferenças. Como que ela surgiu? Ao longo dos séculos, século VII a.C., os exércitos gregos eram formados por aristocratas. E a Grécia, Atenas, era governada pela aristocracia. No entanto, com o passar dos séculos e as demandas militares crescendo, os exércitos gregos passaram a ter pessoas de outras classes sociais, que não eram mais os eupátridas, a aristocracia. E essas classes sociais, que lutavam lado a lado nas guerras, passaram a exigir direitos políticos. Então, muitas revoltas, muitas contestações fizeram com que a partir do século VII, esses outros setores de pessoas que eu vou chamar de comuns, começassem a conquistar direitos. Então, primeiro eles conseguiram o direito a ter um código civil escrito, porque eles eram sempre injustiçados, porque a lei era dita como secreta. Os eupátridas favoreciam os próprios eupátridas em julgamentos. E uma das primeiras conquistas foi o código escrito em Drácon. Nos séculos seguintes, com 200 anos de lutas, eles conquistaram a igualdade. E surgiu então a primeira democracia da história. É claro que era uma democracia cheia de defeitos. As mulheres não tinham direito nem a falar e nem a votar, assim como as pessoas escravizadas, que eram mais da metade da sociedade, além dos estrangeiros. E o estrangeiro era aquela pessoa que não havia nascido na planície ática. Atenas fica numa planície chamada de Ática, junto com Pireu, que era o porto. E toda essa região aqui era uma cidade só, uma cidade-estado. Quem não nascia aqui era considerado um estrangeiro. Então, para você ser um cidadão, você tinha que ter nascido em Atenas, ter pai e mãe atenienses, ter mais de 21 anos e lutar pelo exército, estar com suas obrigações militares em dia. Aí você era um cidadão. E nesses locais aqui que eu estou mostrando para vocês agora, depois eu mostro algumas outras imagens, as pessoas se reuniam, a chamada eclésia, a assembleia, onde elas discutiam, elas tinham direito a falar, a votar, todos iguais, a ocupar cargos públicos, todos tinham o direito de ocupar cargos públicos, muitas definições eram inclusive feitas por sorteio, e foi aqui que nasceu a democracia, a primeira experiência democrática da história, embora com essas limitações que eu acabei de explicar.
A experiência democrática grega, apesar de problemas que eu acabei de citar, tinha características também muito interessantes. Uma delas é que grande parte dos cargos era preenchido por sorteio e normalmente não se permitia mais que uma reeleição, vamos dizer assim. A pessoa podia ocupar o cargo por um ano, às vezes com uma extensão de mais um, e nunca mais ela poderia novamente ocupar o cargo. Por que eles faziam isso? Para evitar o que a gente chama de profissionalização da política, para evitar um José Sarney. O Sarney é o maior exemplo de profissional da política. Para vocês terem uma noção, o Sarney ocupou seu primeiro cargo no governo Juscelino Kubitschek, deputado estadual, teve seu primeiro cargo. Ele era um profissional da política. Aqui na Grécia isso seria impossível. As pessoas só podiam ocupar o cargo na legislatura seguinte, no mandato seguinte, que normalmente era de 1 ou 2 anos. E aí elas voltavam para suas atividades normais, para o seu trabalho normal. Então isso era muito interessante. Uma outra curiosidade é que muitos dos cargos eram ocupados por sorteio. Essa era uma área muito bonita. Por sorteio. Então, os grupos que formavam a cidade de Atenas, eram 10 grupos, indicavam nomes de pessoas que eles consideravam aptas, havia um sorteio, e essas pessoas, então, tinham um mandato a cumprir. Só para cargos militares, que aí exige estratégia, conhecimento histórico, estratégico, tático, é que não havia sorteios. E aí eles decidiam por eleição quem era o general mais apto, por exemplo, para liderar o exército num determinado conflito. Então é muito louco você imaginar, né, que a democracia nasceu aqui. Em tese, no auge, cerca de 25 mil homens adultos tinham o direito de participar das assembleias, que era a chamada eclésia. Mas a gente sabe que no máximo umas 5 mil pessoas participavam, 5 mil homens, né, participavam da eclésia. Primeiro porque a planície é grande, havia umas certas distâncias a cumprir para pessoas que moravam fora da cidade. As pessoas trabalhavam, às vezes tinham outros afazeres, então muitas pessoas não podiam abrir mão do que estavam fazendo para participar da eclésia. Ocorriam em média 40 eclésias por ano, onde todos os cidadãos discutiam e votavam e decidiam os rumos da cidade, né? Eles decidiam coisas como a política, orçamento, impostos, guerra. Tudo o que vocês imaginarem era decidido aqui numa democracia direta. Então, literalmente, eles usavam um sistema chamado de xerotonia, levantar o braço. Então, as propostas eram discutidas e a maior parte das vezes por consenso, eles levantavam o braço para dizer que estavam ok e a proposta então era aprovada. Só no caso do ostracismo, que era quando uma pessoa era condenada a ser expulsa da cidade por um determinado período de tempo, para evitar perseguições, que a votação era secreta, feita por meio de sementes coloridas. Depois eu entro em detalhes. Então eles criaram um sistema muito inteligente, todos tinham o direito de falar, todos tinham o direito de votar e serem votados, e todos tinham o direito de ocupar os cargos da cidade de Atenas. Então, ela é considerada, do ponto de vista político, né, como o berço da civilização ocidental. É louco você imaginar, né, que em 2022, das 200 nações do mundo, cerca aí de 190 têm sistemas democráticos desenvolvidos aqui na cidade de Atenas. É a democracia ateniense que se espalhou pelo mundo. É importante destacar, eu já disse isso logo atrás, né, que isso não foi conquistado pela bondade da aristocracia. A aristocracia, os eupátridas que mandavam aqui, foram forçados a abrir mão pelo fortalecimento das classes populares que lutaram por isso e conquistaram a democracia. Nada é dado, tudo é conquistado com muita luta. E há uma emoção estar nesse lugar aqui, na Ágora. Eu estou entre a Ágora romana e a ateniense. Por que romana? Porque os romanos transformaram isso aqui numa província romana, né? Durante séculos, Atenas foi uma cidade romana, com a decadência grega, principalmente depois da derrota ateniense para os espartanos na Guerra do Peloponeso e da invasão da Grécia inteira pelos macedônios, aí que surgiu o Alexandre o Grande. Mas acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. O local está muito arruinado, como eu disse para vocês, não há sinais de reforma, de restauração, como acontece no Coliseu, que está lá em cima, no Partenon, que está lá em cima, né? Lá em cima fica a Acrópole,
Lá tudo está sendo restaurado, tem centenas de trabalhadores restaurando. Aqui não tem sinais disso. Mas o local vale por toda essa carga emocional, né? Do ponto que associada à sua história, filosofia, política, tudo que aconteceu aqui. Esse é realmente um dos locais mais importantes do mundo. É uma emoção estar aqui. É uma pena que o Belmiro não pode entrar, né? Já expliquei porquê, mas é compreensível. Lembrando, né? A área é grande, ela tem mais de 1 km². Eu estou mostrando para vocês 10% dela. Depois eu coloco aí algumas fotos do templo lá em cima e de outras áreas. Eu estou filmando aqui porque aqui tem menos barulho, menor número de pessoas, literalmente. Em outras áreas tem muita gente tirando foto, falando, das famílias e tal. E aí não dá. Acho que é isso. Abração para todos e todas. Fiquem bem.